Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui firmes no nosso propósito, estudando os 150 salmos da Bíblia Sagrada. E nessa manhã vamos estar aqui estudando um pouquinho, dando uma meditada, uma pinceladinha em cada verso aqui do Salmo 84, Salmo dos filhos de Corá. Tem pessoas que lêem Coré, né? Salmo 84, vamos aqui, verso 1 ao 3 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui o salmista, ele está dizendo o quanto ele amava a casa de Deus, o quanto ele amava estar na casa do Senhor, o quanto a sua alma ela estava anelante, ali aquele anseio, aquela vontade ardente na sua alma, no seu coração, pelo Deus vivo. Um exemplo, a sua alma tinha anseio por Deus como a terra seca anseia por chuva. Aleluia, como a corça anseia por água. Assim ele desejava o Deus Todo-Poderoso. Queridos ouvintes, aqui para a gente refletir, né? Será que nós estamos tendo essa ardente vontade, esse anelo de ir para a igreja, de estar na casa de Deus? Irmã Dani, mas Deus está em todo lugar. Se eu buscar Deus da minha casa, tá ótimo. Não preciso eu ir para a igreja. Meus queridos, mas é necessário sairmos do conforto da nossa casa, priorizar esse tempo, preparar esse momento, sair do nosso conforto, se desprender do nosso lar para ir para a igreja, para adorar o Deus Todo-Poderoso. Será que estamos tendo esse anseio para ler a Bíblia? Aquele desejo ardente, eu quero ler a Bíblia, eu quero aprender mais de Deus, eu quero me aproximar mais do meu Deus, porque assim, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai chegar perto de Deus, mais você vai conhecer o Deus Todo-Poderoso e mais a sua fé vai ser aumentada, porque a palavra de Deus é alimento, ela é vida, ela é o único livro que é vivo, as letras são vivas. Um exemplo, um dia que você estiver bem angustiado, não só no dia que você estiver triste, a Bíblia tem que ser lida todos os dias, porque, um exemplo, você passa um dia sem alimentar? Não, você alimenta todos os dias, então a sua alma, a nossa alma, precisa desse alimento todos os dias. Mas faz um teste, um dia que você estiver triste e angustiado, antes de ler a Bíblia, é necessário você orar, porque ela não é um livro normal. Ela é um livro espiritual. Então, antes de você ler, você faz uma rápida oração e fala: Senhor, fala comigo nesse momento, através da tua palavra. E você verá que, ao você abrir esse livro, ele é vivo. Aleluia. Antes de você abrir a Bíblia, você estava angustiado, a sua alma triste, mas depois que você lê, você já é outra pessoa. É o único livro transformador, porque é a palavra de Deus escrita. Então, será que nós estamos tendo esse desejo de ler, de estudar a palavra de Deus? Será que nós estamos tendo esse desejo de orar? Se não, meus amados, é porque no lugar de Deus estamos colocando outras coisas. Então, precisamos ter muito cuidado. Vamos aqui para o verso 4 ao 7, que diz assim: Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques.
vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Olha só. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aquelas pessoas que estão na presença de Deus, que têm prazer em estar na casa de Deus, em ir para a igreja, é isso mesmo. Meus amados, sabe por que é importante ir para a igreja? Aqui, tem muitas pessoas que não entendem, mas eu vou explicar aqui para vocês que estão aqui me ouvindo. Sabe por que é importante ir para a igreja, para a casa de Deus? Porque assim, uma pessoa que não congrega, uma pessoa que fala assim, eu vou servir a Deus de casa, aí só fica nas redes sociais, assista uma pregação, assista uma oração, até mesmo aqui na plataforma do YouTube, tá bom, culto online. Só que, meus queridos, aqui no YouTube, a pessoa escolhe o tipo de vídeo que quer assistir de acordo com o título. Você está entendendo? Então, aqui na plataforma, a pessoa tem esse poder em suas mãos. Vai pelo título. Esse título é de vitória, coisa boa. Então, eu vou clicar e eu vou assistir. E se o Espírito Santo, naquele momento, tiver uma palavra de repreensão para a vida dela? Então, aqui na plataforma, a pessoa tem como escolher o que quer ouvir e assistir. Mas na casa de Deus é o Espírito Santo que decide o que ela precisa ouvir. Então, meus amados, e uma pessoa que se diz servir a Deus somente de casa, ela lê a Bíblia, ela interpreta do jeito dela, ela interpreta do jeito e ela se baseia naquilo e ela se apega que aquilo é certo e que os outros que estão errado. Então, quando você, mesmo você lendo, estudando a palavra de Deus em casa, mas você vai para a igreja, lá você vai ouvir o pastor falar, os irmãos ter oportunidade. Então, coisas que você ao ler a Bíblia interpretava, você achava que era certo, lá você vai ver que não é certo. Então é um aprendendo com o outro. Deus não criou o ser humano para viver isolado. Ficar só em casa, servir a Deus só de casa, não. Ovelha tem que ter cheiro de ovelha. Nós precisamos estar no meio do rebanho. Agora, aqueles lobos no meio das ovelhas, isso é outro caso, né? Que eu não vou entrar. Mas no meio do trigo também tem joio, né? Isso a gente precisa ter isso em mente. Mas pelo joio a gente vai orar, né? Então vamos aqui, meus amados, aqui para o verso 8 ao 9, que diz assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Aqui o salmista, ele está orando e pedindo para Deus ouvir a sua oração e para Deus olhar para ele. Louvado seja Deus. Verso 10 diz assim: Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Olha só isso aqui. O que o salmista diz aqui: vale mais um dia na presença de Deus, dentro da casa de Deus, do que 1000 anos lá fora. Irmã Dani, o que isso quer dizer? O que significa isso aqui? Eu vou explicar para você. Sabe aquelas pessoas que vivem lá fora, numa vida de pecado, distante de Deus, não quer saber de Deus e ainda acha que estão certas e ainda acham que estão aproveitando a vida? Porque assim, o que se passa na mente de uma pessoa que está na vida de pecado, que está lá fora, que não conhece a Deus, elas pensam da seguinte forma: nossa, esses crentes aí, essas pessoas, esses evangélicos aí, essas pessoas que vai para a igreja, que tá buscando a Deus. Então eles pensam da seguinte forma, que nós que servimos a Deus estamos desperdiçando a vida, enquanto eles estão aproveitando e valorizando. Mas isso é o inimigo que coloca na mente dessas pessoas, para enganar elas. Mas são elas que estão desperdiçando as suas vidas. Meus queridos, aproveitar a vida de verdade, valorizar a vida, meus irmãos, é estar na presença de Deus. Vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 anos lá fora
sem a presença de Deus. É isso mesmo, meus queridos. Tem horas que eu fico observando e eu comento aqui com meu esposo. A gente, graças a Deus, a gente tem muita comunicação, a gente conversa bastante, nós dois, sobre as coisas da vida, sabe? Eu quero aqui estar compartilhando com vocês. Tem horas que a gente vem da igreja, a gente vê, né, assim, tarde da noite, a gente vê aquelas pessoas que usam drogas. Eu falo isso, sabe, com dor no coração, sabe? Pessoas escravizadas pelo inimigo, que era para estar na casa de Deus, um horário que era para estar ali no conforto da sua casa, quem sabe descansando o seu corpo, cuidando da saúde, está nas esquinas, debaixo de chuva, do frio, sendo escravizadas pelo inimigo, e ainda dizem que estão aproveitando a vida. Aproveitar de verdade, meus irmãos, somos nós, né? Que além de cuidar da nossa alma, se aproximando de Deus, também cuidamos da nossa saúde. Porque essas pessoas que usam drogas, estão nas bebidas, estão destruindo a sua saúde, o seu corpo, e a sua alma está arrebentada. Então, aproveitar, valorizar de verdade é servir a Deus. Não tem coisa melhor. Vamos aqui para finalizar 11 e 12. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Deus é um sol, aleluia. Ele é um escudo para aqueles que estão em sua presença. E você pode pedir o que você quiser, o que você precisar, que estiver ali dentro da vontade de Deus, que o Senhor ele vai te dar. Aqui o salmista está dizendo, Deus não negará bem algum. É bem, viu? Tem coisa que você pede para você pensando que é bem e Deus olha porque ele enxerga muito mais além e ele vê que você está pedindo mal para você mesmo. Então aqui está dizendo, Deus não negará bem algum àqueles que estão na sua presença e que andam em retidão. Mais do que feliz é aquela pessoa que põe no Senhor a sua confiança. Querido ouvinte, a sua confiança não pode estar em A ou B. Não estou dizendo aqui que você vai desconfiar de todo mundo, não é isso, me entenda. Eu estou dizendo aqui daquela pessoa, tem pessoas que colocam a confiança tanto no ser humano, nas coisas, nos bens materiais, e esquece de Deus, né? Eu estou falando aqui para você priorizar. A primeira coisa, o seu coração, a sua confiança tem que estar no Senhor. Meus queridos, que Deus abençoe. Um excelente dia na presença do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.